Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 11 de janeiro de 2023. São 19 horas e vem a público que Bolsonaro indicou aos seus terroristas os alvos a serem atacados. A invasão do STF, o Congresso e o Planalto foram criticados por Bolsonaro e eram indicados como locais hostis ao bolsonarismo antes de Bolsonaro viajar. Os bolsonaristas radicais invadiram e depredaram a sede dos três poderes e deixaram um rastro de destruição. No período à frente do executivo, Bolsonaro foi a atos que pediam um golpe militar. Mas o fato aqui é o seguinte, veja essa foto incrível, né? Uma foto histórica. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, depois da derrota na eleição, começou a atacar esses poderes da República, esses alvos dos bolsonaristas, e isso está sendo considerado pelas autoridades como mais um sinal da culpabilidade dele em tudo o que está acontecendo. Apesar que eu vou confessar para você que eu acho que o chefe de tudo isso nem é o Bolsonaro, é o Donald Trump. Pelo seguinte, o Bolsonaro chega a 2017 de uma forma que nunca tinha acontecido nos anos anteriores. O Bolsonaro está há 30 anos na política, nunca apareceu, nunca teve força nenhuma. De repente, em 2017, ele começa a se sobressair na política, ser aplaudido em aeroportos, e isso porque ele desenvolveu um projeto na internet extremamente exitoso, ele explodiu, viralizou na internet, e esse conhecimento, essa tecnologia, foi passada a ele e aos filhos dele por Steve Bannon, que é considerado o estrategista de Trump, justamente, inclusive, na internet. Bolsonaro se tornou um fenômeno usando a internet. Então, na verdade, eu vejo que Bolsonaro é uma criação de Donald Trump, e o interesse de Trump para fazer Bolsonaro bombar tem alguma razão de ser, e quem sabe muito bem disso é o presidente dos Estados Unidos. E a imagem de Lula dispara e a de Bolsonaro despenca. Pesquisa do Instituto Atlas Intel mostrou que a imagem de Bolsonaro é 54% negativa e o governo Lula tem aprovação de 41,3%. A imagem de Lula é positiva para 52% dos brasileiros, a melhor marca desde 2019 para ele. Início da série histórica do Instituto Atlas Intel apontou uma pesquisa da empresa divulgada nesta quarta-feira, dia 11. A imagem de Lula é negativa para 44%, valor mais baixo da série histórica. Em relação ao último levantamento, em novembro, a imagem positiva de Lula cresceu de 51 para 52 e caiu de 4 pontos. E a imagem negativa caiu de 48 para 44, e naquela época Lula já havia derrotado Bolsonaro e estava eleito. A imagem de Bolsonaro é 54% negativa e cresceu essa negatividade em 2 pontos em comparação a novembro. A imagem positiva, por outro lado, caiu 2 pontos e bateu os 43. Na semana de governo, a gestão Lula tem uma aprovação de 41,3% na segunda semana de governo. E a parcela dos entrevistados que respondeu considerar o governo como ótimo ou bom, e a reprovação é de 38,4%. Para 14,3% a gestão é regular. Outros 6% não souberam responder. A pesquisa Intel mostrou ainda que 40% dos entrevistados se consideram anti-bolsonaristas. Outros 42% responderam ser neutros, nem bolsonarista nem anti-bolsonarista.
os bolsonaristas somaram 15,2% e para 2,2% não houve resposta definida. Então aqui uma coisa muito importante, que é o fato de que os que se dizem bolsonaristas são um grupo mínimo de 15%, é uma minoria ínfima. A margem de erro para o levantamento é de 2 pontos. E o advogado de Lula é ofendido e ameaçado em aeroporto. Cristiano Zanin foi abordado em Brasília e a OAB vai pedir inquérito ao grupo Prerrogativas, ao qual ele, inclusive, pertence. O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, foi ofendido e ameaçado por um homem não identificado dentro de um banheiro do aeroporto de Brasília nesta quarta-feira. O homem que filmou as ofensas aproximou-se de Zanin no momento em que ele escovava os dentes. Abre aspas, parece destino, pior advogado que possa existir na vida aqui. Olha o bandido, o corrupto aqui, diz o agressor que aparece usando máscara. Ele também chama Zanin de safado e vagabundo. Em seguida passa a ameaçar, agredir fisicamente o defensor do presidente. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua, afirma. Ao que Zanin, que não responde às agressões, deixa o local. A OAB fará pedido de instauração de inquérito para identificar o agressor. A solicitação foi feita pelo advogado Hélio Leitão, membro do Conselho Federal da entidade. E a OEA condena invasões em Brasília e critica os acampamentos bolsonaristas. A Organização dos Estados Americanos realizou reunião extraordinária hoje para debater os atos antidemocráticos. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos condenou nesta quarta, 11, os atos antidemocráticos contra a sede dos 3 poderes do governo brasileiro. Em discurso, o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, citou instrumentos e princípios democráticos para analisar e condenar as ameaças antidemocráticas nas Américas, porque tem também o caso nos Estados Unidos, etc. Em referência aos acampamentos de apoiadores de Bolsonaro montados após as eleições, Almagro diz que não é possível que o movimento fique tanto tempo sem que alguém esteja financiando. E a Polícia Federal prendeu a bolsonarista apontada como organizadora dos atos terroristas em Brasília. Essa é Ana Priscila e foi detida em Lusiânia e encaminhada ao Distrito Federal, onde está sob custódia. Foi presa na tarde desta terça-feira pela PF Ana Priscila Azevedo, a bolsonarista apontada como uma das organizadoras dos atos terroristas do último domingo. Ana Priscila foi detida por ordem do STF na cidade de Lusiânia. Em vídeos e fotos divulgados nas redes sociais, ela aparecia no acampamento golpista montado no quartel-general do Exército em Brasília, que foi desmontado na última terça-feira. E a Polícia Rodoviária Federal apreende 13 ônibus em Minas Gerais com participantes de atos golpistas que viajavam para atos golpistas do DF. A corporação diz que alguns dos participantes tinham granadas de gás lacrimogêneo usadas, soco inglês e um cartão de acesso furtado do GSI. Está aqui os fugitivos dos atos golpistas. E Janones pede Bia Kicis fora da Câmara. Usa mandato para mentir. Segundo Janones, Bia usa páginas bolsonaristas e o aplicativo Telegram para aplicar discursos e movimentos golpistas. O deputado André Janones pediu via redes sociais que a deputada Bia Kicis perca o mandato. E a deputada eleita como suplente de Marina Silva e Sônia Guajajara aciona o Ministério Público Federal após ser ameaçada de morte. Está aqui a deputada federal eleita Luciene Cavalcante do PSOL de São Paulo acionou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal após ser alvo de uma ameaça de morte, evidentemente de quem, né? E a Polícia Federal termina depoimentos e 1.159 bolsonaristas vão ficar presos na Papuda em prisão preventiva, na verdade. E aí eles não têm prazo para ser libertados. Eles que queriam colocar
o Lula na Papuda, os petistas na Papuda, estão indo no lugar deles para a Papuda. E projeto de lei na Câmara propõe anistia a manifestantes antidemocráticos e o PT surta com isso e eu me junto ao surto do PT e acho que você também. Proposta do deputado Major Vitor Hugo foi feita em 2022, antes dos atos golpistas. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe anistia e isenção de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral a manifestantes antidemocráticos. E a Polícia Federal abre inquérito para investigar a queda de uma torre de energia no Paraná. Veja só, a torre de energia caída. Essa coisa está fazendo o Brasil parecer com o Irã ou com o Iraque. A coisa está ficando feia nesse país mesmo. E por fim, preso em atos golpistas responde por agressão à mulher e havia deixado a cadeia naquele mesmo dia. Adailson Camelo da Silva, de 36 anos, ficou atrás das grades entre os dias 5 e 8 de janeiro, após violar medida protetiva e invadir a casa da ex-companheira. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta na manhã desta quinta-feira, às 8 horas, no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.